comigo tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. O texto é longo, mas é necessário, então eu te peço. Vocês foram discretos aqui na hora agora, né? Daí eu vou ficar na dúvida de que horas é. Valeu, Bibico. Valeu. É para não ter dúvida, assim. Daqui a pouco ele vai colocar a laranja piscando quando passar do tempo. O texto é longo, então eu preciso da sua atenção. Eu sei que é final de dia, a gente já é tendencioso a começar a ouvir longe, mas eu creio que essa palavra vai mudar a tua vida. E ela vai determinar uma postura diferente já a partir da tua semana. Amém? Lembra disso, carrega no teu coração que a palavra ela sempre se antecede. Então, se Deus está liberando uma palavra hoje para você, é porque se prepara que essa semana aí vai vir algo que você vai precisar praticar essa palavra. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz, Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou. Repete comigo assim, ele perguntou. Você vai precisar gravar isso no teu coração. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a vida? Eu então respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, fala comigo, ele me disse. Ele me perguntou, ele me disse. Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho. Um som de um chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? Até aqui. Essa passagem,
é muito conhecida do livro de Ezequiel. Ezequiel era um profeta. Mas eu quero te contextualizar um pouco antes o que está acontecendo, porque às vezes de tanto ouvir uma história, a gente vai criando adaptações de como ela foi. Mas a questão é que essa história ela não aconteceu fisicamente. Ela era uma visão. Lá no Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, começa a chamada de Ezequiel. Ezequiel era um profeta que estava exilado no período babilônico. E Deus começa a chamar Ezequiel para a chamada profética. E se eu não me engano, lá no capítulo 2, um anjo aparece dentro de uma visão e dá a ele um rolo para ele comer, um rolo para ele se alimentar. E Ezequiel começa então a receber revelações da parte do Senhor que estão dentro desse rolo. É forte, né? O negócio é manto, é comer do rolo, é falar do que está no rolo. E o pentecostal, ele já gosta do rolo. É daí que saiu a expressão, desenrola esse rolo. Quando o profeta vem, desenrola o rolo. A verdade é que Ezequiel ele tinha se alimentado de um rolo numa visão espiritual, e esse rolo tinha sido dado pelo Senhor, e o Senhor vai dar uma ordem a ele dizendo, não fale nada que não seja do rolo. Ele está dizendo, só fala do que você comeu. Só fala do rolo. E aí os próximos capítulos são visões proféticas que estão contidas nesse rolo, e que Ezequiel vai escrevendo e vai contando ao povo o que ele está vendo. A questão é que quando a gente entra nesse capítulo 37, a gente está falando sobre uma visão profética acerca dos tempos presentes. Era uma profecia para o povo de Israel do novo nascimento. E hoje nós experimentamos o novo nascimento. Esse cenário, essa visão de ossos secos durante muitos anos, e que é profetizado a carne, é profetizado o tendão, é profetizado pele, fala também sobre a nossa história. Sobre alguém que precisava ser alcançado. Alguém que precisava tornar a vida. Alguém que precisava sair de um túmulo. Alguém que precisava romper os grilhões da morte. E a gente sabe que a obra da cruz, Jesus, fez isso por nós. Ele nos restaurou a vida. E Ezequiel, ele vai ter essa mensagem, essa visão profética já acerca do que vivemos hoje. Todos os dias, quando alguém aceita Jesus e tem o seu espírito recriado, passa a nascer de novo em Deus, recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, essa pessoa revive Ezequiel. Essa visão, ela é uma visão viva para nós. Mas quando Ezequiel está vivendo, é uma visão. E ele vai começar essa visão dizendo, o Espírito do Senhor veio sobre mim. E ele me levou a um vale de ossos secos. A gente poderia extrair dessa conversa e dessa visão, enfim, dessa passagem, muitas coisas. Mas enquanto eu estava lendo sobre essa passagem, melhor dizendo, na consagração, na quinta-feira, o Senhor começou a apertar aqui meu coração acerca de algumas coisas. Eu queria relembrar um pouco com você o início da criação. Porque não tem como eu olhar para tudo que vem sendo destrinchado na Bíblia e não entender que Deus estabeleceu um princípio. Deus estabeleceu uma forma, um jeito de fazer desde o início. E quando eu vou olhar para a história de Ezequiel, eu vou ver a história de Ezequiel lá em Gênesis. Na vida de um homem chamado Adão. Volta comigo um pouquinho aí, rebobina. Gênesis capítulo 1, tudo é formado. Deus começa a fazer tudo, e haja luz, e haja luminares, e haja firmamento, haja divisão entre águas doces e salgadas, haja, até o momento que ele forma o homem do pó da terra, amém? E ele forma o homem, e ele sopra o Espírito. E ele deixa de ser um boneco, para agora se tornar um ser vivente. Só que olha que interessante. A primeira coisa que Adão faz não é enxergar. A primeira coisa, ou melhor dizendo, o primeiro sentido que é aguçado na vida de Adão é a audição. Porque Adão nasce e de cara, ele não vai enxergar o paraíso e o Éden.
Mas a primeira coisa que Deus vai incentivar na vida de Adão é a audição. Como assim, pastor? Eu quero que você divida comigo na tua mente. Existe uma diferença entre ver e enxergar. Ver, todo mundo pode ver. Ver vulto, ver sombra, ver algo. Mas enxergar é uma manifestação que só acontece depois que o meu cérebro entende o que ele está vendo. Então, por isso que eu digo que o primeiro sentido de Adão não foi enxergar. Embora ele estivesse vendo, ele ainda não estava entendendo. Então, o primeiro sentido aguçado em Adão é a audição. Porque Deus vai falar com Adão. Deus vai se relacionar com Adão. Deus vai conversar com Adão. E nessa conversa, Deus começa a olhar para Adão e dá uma missão para Adão. E a missão é: nomeie. Nomeie os animais silvestres, nomeie os animais aquáticos, nomeie as aves do céu, dê nome. Então preste atenção. Adão ouve. Adão nomeia. Fala. E só depois Adão vai enxergar. Pastora, não faz sentido. Porque para Adão dar nome às coisas, ele precisou ver. Ele viu. Mas ele não enxergava. É por isso que a ciência fala e explica que até um bebê recém-nascido, a audição dele já está sendo treinada até desde o ventre. Uma criança na barriga ouve a voz da mãe, a voz do pai, uma música tocando. Mas a visão, ela vai sendo experimentada. Até que depois de um tempo, a criança amadureceu essa visão e aí agora de fato ela vai enxergar. Então Adão, ele via as coisas, mas ele só vai enxergar as coisas depois que ele nomeia elas. Deixa eu te dar um exemplo. Homens considerados gênios, como por exemplo Einstein, homens considerados muito inteligentes que já passaram pela Terra, são homens que usaram uma porcentagem aí de aproximadamente 13% da sua capacidade humana de raciocínio. Adão foi criado com 100% de capacidade. Glória a Deus, Valéria. Adão foi criado com 100% da capacidade. É por isso que eu digo e afirmo, a mente é limitada. Até o pedir do homem é limitado. Porque o homem está preso no que ele está vendo agora. Mas Deus, com a tua soberania, já enxergou. O que fez o homem ir perdendo essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de intelectualidade? O pecado. E é por isso que eu não consigo separar, querido, me desculpa, o que é vida financeira, do que é vida emocional, do que é vida conjugal, e para mim tudo é espiritual. Porque de fato, Deus nos criou para sermos espírito, seres espirituais. Eu não tenho como viver a minha vida pautada. Não, isso aqui é emocional, isso aqui é financeiro, isso aqui é familiar, isso aqui não. A partir do momento que aceitamos Jesus, tudo se torna espiritual. Deixa eu te falar algo e talvez desprogramar um pouco a tua mente acerca de um conceito. Talvez você escute muitos coaches, muitos terapeutas, muitos pastores, mandando você escalonar a tua vida com ordem de prioridade. É primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois a igreja. Alguém já ouviu sobre isso? Está errado. E como eu te afirmo que está errado? Porque a escalonagem de quem é espiritual não é feita na vertical. Porque se eu trabalho com a escalonagem espiritual no modo vertical, eu sou de Deus na hora que eu estou orando. Eu sou de Deus na hora que eu estou na igreja. Mas na hora que eu vou tratar minha esposa, eu sou um cavalo. Por quê? Porque eu desci na escalonagem. Eu desci no que era uma ordem de prioridade.
Aí quando eu vou tratar o meu trabalho, minha vida financeira, eu não entendo que aquilo é espiritual. Então eu começo a administrar as coisas da forma como eu penso ser. Mas quando eu trato tudo como espiritual, a minha escalonagem não é na vertical, mas é na horizontal. Eu olho para a minha vida e eu entendo que a minha vida é Deus. A minha vida é espiritual, porque todas as coisas foram criadas para serem devolvidas a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não são algumas, não é o que eu penso ser certo, não é o que é minha prioridade, não é o que eu acredito, não, são todas as coisas. E quando eu coloco no horizontal, eu entendo que a minha vida ela é assim, ela é sobre Deus. Porque se eu tenho uma família foi porque Deus me deu. Se eu tenho um emprego foi porque Deus me concebeu. Se eu tenho o poder de criar uma empresa foi porque Deus me deu inteligência e criatividade. Se eu tenho conta financeira, algo que envolve recurso, é porque antes Deus me deu a vida para adquirir recurso. E isso muda. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo te lembrar e ressuscitar dentro de você qual é o propósito de você vir à igreja no domingo. Qual é o propósito de você estar aqui na terça? Qual é o propósito de você vir na quinta? Por que viemos à igreja? Não é porque queremos ouvir uma mensagem motivacional. Porque me perdoa, eu não sou terapeuta. Tampouco sou coach, nada contra eles. Mas eles trabalham com áreas específicas. A minha missão nesse altar é te tornar maduro espiritualmente. E evoluir espiritualmente. E para tratar o teu espiritual, me desculpa, eu vou ter que tocar em tudo. Então não adianta você olhar para mim e falar, isso aqui você não mexe. Porque é como se você dissesse, isso aqui Deus não tem poder de acessar. E não é que eu estou me colocando na condição de Deus, mas eu estou colocando na condição de autoridade espiritual. Que se você se propôs vir a escutar, você tem que entender que só vai mudar a sua vida se você praticar. Eu não tenho como ser responsável por transformar algo que não existe da sua parte. Uma correspondência. E eu estou lembrando a igreja disso, querido, porque é necessário. Vai por mim, nesse tempo é necessário. Tem gente achando que gabinete é terapia. Tem gente achando que discipulado é conversa fiada. Tem gente achando que culto é palestra. Tem gente achando que louvor é show. Está tudo errado. Nós entramos aqui diariamente para sermos transformados, para evoluirmos a estatura de varão perfeito. Ainda falta muito para eu ser quem um dia eu desejo ser, mas eu já não sou um dia quem eu fui. Eu preciso olhar para a minha vida e encontrar sentido para evoluir. Eu preciso olhar para a minha vida e entender que se eu não entendo que a minha vida é espiritual, visitar a igreja se tornou um hobby. Se eu não entendo que isso aqui é espiritual e precisa ser aplicado na minha segunda-feira, precisa ser aplicado na minha quarta, na minha quinta, no meu trabalho, na minha universidade, na minha escola, isso aqui se tornou um ponto de encontro. Sim ou não? Sim. E eu preciso te lembrar isso, por quê? Porque eu tenho visto e tenho vivido e tenho entendido que eu vejo um grupo, ou melhor dizendo, uma parte de pessoas bem generalizada, que não sai de vale, que não sai de deserto, que não sai de prova. Sabe aquele crente que um dia está na prova, outro dia está no vale? Aí no outro dia ele alterna, ele está no vale, ele está no deserto. São os 3 lugares que ele viaja. Ele só caminha para esse lugar. Eu estou aqui para te lembrar que Deus não te criou para viver no vale, para viver no deserto, para viver na prova. Porque embora esses termos sejam espirituais, Deus não te criou para viver lá. Deus não te criou para morar lá.
Todo deserto, todo vale, toda provação tem um tempo, tem um dia, tem uma hora determinada pelo céu para acabar. E por que está determinado para acabar, mas não acaba? É porque você não aprende. Por que tem dia, tem hora e o céu está cooperando para acabar, mas você volta? Pastor Janderson pregou aqui domingo passado, quando o errado sou eu. Falando sobre a história de Jonas. Jonas não é devolvido no lugar onde Deus mandou ele ir, Nínive. Jonas é devolvido em Jope. O ponto de partida. Deus dá a oportunidade novamente de Jonas escolher. Pegar a rota certa dessa vez ou continuar na errada? Mas é quase sempre o que estamos vivendo. Aí você olha para mim e fala assim, pastora, meu Deus, a minha vida é debaixo de provação, debaixo de deserto, debaixo de prova. É porque você não entendeu ainda. E aí Deus precisa te cuspir e te jogar novamente no início de tudo, para passar novamente por aquilo que você já deveria ter vencido. Mas essa noite, querida, eu vim aqui para te dar uma receita bíblica de como vencer esse deserto de uma vez por todas. Como atravessar esse vale de uma vez por todas. Se eu estou te dizendo que Deus não te criou para morar lá, qual a solução então para fazer a mudança, arrumar a mala e sair de lá? Lembra lá do Gênesis que eu estava dizendo? Adão ouviu. Depois Adão falou. E depois Adão enxergou. Sabe o que faz a gente reprovar no vale e retornar ao deserto? É que a gente não olha para o início e para os princípios que Deus estabeleceu. E Deus ele está estabelecendo um princípio aqui. Ele está nos ensinando que no meio do vale a primeira coisa a fazer é ouve. Olha para Ezequiel. O Espírito do Senhor me levou no vale. E ele me perguntou. O que foi a primeira coisa que Ezequiel fez no vale quando chegou? Fala alto. Ele ouviu. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer chegar no vale e fazer um reconhecimento local. E aí quando a gente reconhece a prova, a dificuldade, o problema, a gente começa a falar. Não, porque tem que fazer isso, tem que resolver aquilo, porque não sei o que, para fazer, para lá, pega o plano, pega a agenda, pega. A gente chega no deserto e a primeira coisa que a gente faz é enxergar e falar. Mas Deus nos ensina através do profeta Ezequiel, ouve primeiro. Perceba primeiro o que o céu está querendo dizer. Enquanto você não aprender a ouvir, me perdoa, você vai reprovar. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da filiação da igreja ultimamente. É que nós somos crianças mimadas. Que queremos que Deus insista na repetição. Mas quando Deus repete, a gente já tem uma resposta na ponta da língua. Você já administrou criança mal criada? Ou deixa eu usar um outro termo. Carlinhos já está com a mão aqui, ó. Você já administrou uma criança respondona? Você dá uma direção, ela devolve. Você fala, ela argumenta. Você vai... Alguém sai do lugar? Continua rodando em círculo. Aí você quer olhar para mim e dizer, eu não sei porque eu estou nessa prova. É porque você está perdendo muito tempo discutindo. Você está gastando muito tempo argumentando. Você está falando demais no meio desse vale. Provérbios vai dizer, o livro de Salomão, cheio de sabedoria, que o tolo se passa como sábio no silêncio. Não sabe o que falar, querido. Se cala. E você vai ver que Ezequiel nos ensina isso, por quê? Porque ele ouve uma pergunta do Senhor. Por um acaso, Ezequiel, estes ossos podem tornar a viver? Qual a resposta de Ezequiel? Maravilhoso, um homem espiritual é outra coisa. Ele não... Pera lá, se fosse a gente, calma aí, deixa eu ver. Chamar um arqueólogo aqui. Calma aí. Esse fóssil
Deixa eu estudar para ver a condição para eu te responder. Ou, analisando a situação assim, pode não. Vai dar não, hein? Tá sequíssimo. Se fosse eu, tá? Ouvi uma pergunta de Deus, pronto, já é. Acho que só tem que fazer assim, assim, ainda quer ensinar. Mas Ezequiel olha para o Senhor e fala: tu sabes. O homem espiritual recolhe a insignificância dele e fala: sei de nada não. Tu criou tudo, me jogou nesse vale. Quem sou eu para falar o que vai acontecer no vale? Já me trouxe até aqui, agora faz como tem que fazer. Ezequiel é espiritual. Ezequiel é sagaz, é sábio. Ezequiel não tem pressa para responder uma pergunta que lhe foi feita. O problema é que a gente anda apressado. A gente ouve algo do céu, a gente já dispara, a gente anda na defensiva. Já viu aquela pessoa que nem ouviu, que já está atropelando a fala para falar e para argumentar? Ezequiel não é assim. Ezequiel está ouvindo com atenção o Senhor, por um acaso os ossos, e sei não, tu sabes. Tu, ó soberano Deus, sabe de tudo. Homem esperto. Deus jogou a batata quente para ele, ele pega, vai de volta. Aí sabe o que é interessante? É que Deus agora vai devolver para ele dizendo assim: então profetiza. Mas pera lá. Profetizar? Ele fez uma pergunta, a resposta dele foi: não sei. Como eu vou profetizar sobre algo que eu não tenho resposta? É porque Deus reconhece em Ezequiel a capacidade de ouvir. Quando ele fez a pergunta para Ezequiel, ele já estava vendo: pera lá, ele ouve. Ele não foi ousado em responder baseado no que ele estava vendo. Ele falou: eu sei. Aí ele vai olhar para Ezequiel e falar: então profetiza aos ossos que tendão vai vir, que carne vai chegar, e que eles serão cobertos de pele. E depois profetize ao Espírito, para que a vida entre neles. Querido, isso é muito louco. Humanamente, na nossa limitação, me desculpa, é loucura. O poder do ouvir, para depois falar e depois enxergar. Mas como a gente quer viver? A gente quer viver vendo, falando, e por último a gente ouve. Deixa eu te dar um panorama da semana, um exemplo. Você está aqui nesse domingo, e para você acha que é o último dia da semana. Porque você passou a tua segunda até o teu sábado, e no domingo vou fechar a semana do melhor jeito. Quem já viu esse post? Fechando da melhor forma. Porque você fez segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu vou lá ouvir. Mas domingo é o primeiro dia da semana. Você está iniciando a tua semana ouvindo. Para depois você falar. E para depois você enxergar. Mas a gente está mal adaptado na configuração. A gente vê, fala, e depois, se sobrar tempo, a gente ouve. Pastor, eu não entendi ainda o passeio em Gênesis. Eu te falei, é loucura. Por que você olha para essa cadeira e acha que ela tem cara de cadeira? Se alguém no meio de uma conversa vira para você e fala assim, vai lá e senta na manga. O que você responde? Tá doida, é? Surtou. Interna. Por quê? Porque o teu consciente recebeu uma informação quando criança de que o nome deste objeto é cadeira. Antes de você enxergar uma cadeira, você antes precisou ouvir o que é uma cadeira. Pastora, mas eu já via a cadeira. Você via, mas você não enxergava, porque você não sabia o nome que era. Quer ver um outro exemplo? Já acordei hoje, gente, nesse naipe.
Manu está com a garganta inflamada. Está agoniada, reclamando que está engolindo e está doendo. Aí, 8 horas da manhã, eu tinha levantado, mas o cérebro estava dormindo ainda. Lá na cama. Manu vira para mim e fala bem assim: o que é inflamado? Por que a garganta inflama? Falei, eu tenho 2 conceitos aqui, ou resposta espiritual ou resposta biológica. A espiritual é o diabo. É assim ou não é? A enfermidade a gente já culpa logo ele. Mas eu entendi que ela queria uma resposta biológica, científica. Porque ela me trouxe o sintoma, ela disse, é só quando eu engulo que dói. Aí eu tive que explicar, filha, olha, é porque de um lado da garganta está inflamado, mamãe viu. Do outro lado também está irritado. E aí, quando passa a saliva, você sente esse incômodo. Ela, mas tá bom. O que é inflamado? Aí eu falei, filha, te falar um negócio assim. Dentro de você, moram uns negócios chamados leucócito. Essa galera protege o teu corpo. Eu comecei, aqui... Falei, vou ter que acordar. Falei, filha, essa galerinha, ela protege o corpo, ela fica protegendo. E aí, quando você come bem, quando você dorme bem, eles vão ficando forte. E aí, começa o vírus da gripe, o vírus disso, o vírus da doença começar a entrar no teu corpo, eles começam a guerrear, eles começam a vencer e você está saudável. Só que aí, quando você dorme mal, você come mal, esses leucócitos, essa proteção do seu corpo começa a ficar fraca. E aí o vírus vence, entra. Então é por isso, minha filha, que você tem que comer bem, dormir bem. Aí ela, entendi. E da onde a saliva veio? Eu falei, vamos parar, por isso que a gente está atrasado para o culto. Vamos, até aqui o Senhor me deu. Até aqui eu consegui ter a capacidade, vamos lá. Mas todos nós fomos assim. A questão é que quando a gente é adulto, a gente esquece. Hoje, a gente trata com naturalidade algumas coisas que para um ser humano que está sendo formado é do zero, gente. Assim como ela estava perguntando o que é uma inflamação. O ser humano lá pequenininho, ele não sabe que feijão é feijão, arroz é arroz, cadeira é cadeira. Deixa eu dar um exemplo. Você sabia que girafa era girafa? Não, nem tem esse negócio aqui perto de onde a gente mora. Mas aí passou um desenho animado, com um bicho pescoçudo. E aí você viu. Aí você perguntou para alguém. Aí quando você recebeu a informação, não, filho, isso é girafa. Você enxergou a girafa. Agora em todo lugar que você vai, se você enxergar uma girafa, você vai saber, girafa. É assim ou não é, gente? Gente, vocês estão olhando para mim com um negócio de como se eu fosse doida, eu estou ficando com medo. Tá puxado, tá difícil? Não. Ver, a gente vê. Mas enxergar é só depois que a gente ouve. Que a gente tem a informação. E é por isso que Ezequiel, para mim, se assemelha com o princípio estabelecido por Deus lá no Éden. Porque Ezequiel, ele entra naquele vale, mas ele não está preocupado em ver o que o vale mostra. É por isso que quando ele ouve, por um acaso esses ossos podem tornar a vida, ele fala, não sei. E o próximo passo é, fala. Profetiza. E profetiza o quê? Profetiza o que eu estou te dizendo. Ouve a direção que eu estou te dando e fala o que eu estou te ordenando. Profetiza, Ezequiel, aos ossos. E o que é maravilhoso é que ele vai dizer assim: e enquanto eu profetizava, houve um som. O primeiro reconhecimento de Ezequiel de que algo está acontecendo no meio do vale não é ver. O primeiro reconhecimento, a primeira constatação que Ezequiel está tendo é um som.
Ele vai descrever o som ainda como um som de chocalho. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem chocalho. Aí ele vai olhar, entenda o que eu estou dizendo, ele vai olhar para o barulho. O que chama a atenção é o barulho. E ele vai enxergar. Os ossos estão se juntando. Aí ele viu o tendão sendo formado. E quando ele termina e vê aquele exército construído, ele vai falar: e eu profetizei conforme a ordem do Senhor. Essa ordem é maravilhosa porque primeiro essa ordem me lembra de que ordem é ordem, imposição. Tem coisas que a gente só vive e desfruta no lugar da obediência, quando a gente está disposto a seguir as orientações dadas. E tem muita gente que repete o vale porque não é obediente. Porque ouve a direção, mas quer continuar fazendo do jeito que acha que é o certo. Essa ordem me lembra de submissão, essa ordem me lembra de que Deus é a autoridade maior, essa ordem me lembra de que Ele é soberano, que Ele é Senhor. Essa ordem me coloca no lugar de dependência, essa ordem me coloca no lugar de benevolência de Deus, de filiação. Mas essa ordem também me fala sobre uma palavra de ordem. Coloque em ordem. Ele profetizou conforme a ordem do Senhor. No sentido de que a forma que Deus mandou ele fazer em ordem. Primeiro osso, depois tendão, depois carne, depois pele. Tinha uma ordem a ser seguida. E ele profetizou conforme a ordem do Senhor. Primeiro ele obedeceu e depois ele qualifica a ordem do que tinha que acontecer. E assim é feito. Pode vir a banda, por favor. Só que é feito. Está feito. A gente tem osso junto, sim ou não? Entra comigo na história aqui. A gente tem carne, sim ou não? A gente tem tendão ali, sim ou não? A gente tem pele, sim ou não? A gente tem um exército, sim ou não? Sim. Mas não tem vida. E esse é o nosso problema. É que no meio do vale, quem não desobedece, quem segue a ordem, quem faz tudo certinho, começa a ver as coisas acontecendo e começa a se acostumar com o jeito que Deus faz. E aí, querido, a raiz dos males, de quem é espiritual, ou começa a confiar demais na tua espiritualidade, na tua sou bom, na tua capacidade de ser, é que você começa a criar uma fórmula rápida, de que se Deus fez desse jeito, eu vou continuar a fazendo desse jeito. E aí você perde a dependência do Senhor. Porque você vai no automático. Espera lá, se Deus mandou eu profetizar ao osso, eu vou profetizar o osso. Se Deus mandou profetizar tendão, eu vou profetizar tendão. Ah, tá todo mundo ali, mas falta vida. Então eu vou profetizar ao osso vida. Esse seria o automático. Mas Ezequiel é espiritual. E o espiritual não se acostuma com o que Deus faz. O espiritual quer sempre mais porque reconhece Ele como uma fonte de águas inesgotáveis. O espiritual quer sempre estar na dependência. O espiritual quer dizer, eu já te vi fazer desse jeito, mas eu sei que Tu és poderoso e que faz além. Aí o espiritual contou pra gente toda a narrativa. Era um exército enorme, no chão. Aí Deus vai olhar para Ezequiel novamente e vai dizer agora, profetize ao Espírito. O endereço mudou. O vale é o mesmo. O exército é o mesmo. Mas o endereço da profecia mudou. Agora, Deus vai falar para Ezequiel, não profetiza mais aos ossos, profetiza agora ao Espírito. É por isso que vale é lugar de ouvir. É por isso que vale é lugar de dependência. É por isso que vale é lugar de obediência. Vale é lugar de você não se acostumar com o que Deus faz. Porque tem gente que morre no vale justamente porque olhou para o exército e disse, maravilhoso, fica assim.
Aí tá um tempão, semanas, meses, anos, profetizando aos ossos e a vida não vem. Mas não parou para ouvir Deus, e agora? Eu estou no vale, eu vi o Senhor fazer, mas agora eu profetizo como? Deus está dizendo para alguém nessa noite, não saia do lugar da dependência. Não ache que porque você fez de um jeito e deu certo, você vai continuar fazendo da mesma forma e dará certo as coisas. Continue escutando. Continue atento. Continue ouvindo, continue prestando atenção. Porque embora o vale seja o mesmo, o exército você está vendo, Deus quer mudar a direção no meio do vale. Pastora, mas por quê? Para testar o teu nível de obediência e de dependência. Porque o problema é que a igreja está cheia de gente achando que é muito obediente. Você já viu quando canta é ele? Todo mundo, por ele. Estou gastando, perdendo tudo. Aí quando Deus começa a tocar, é eu. É por mim. Sou eu de novo. Perdendo nada, ganhando tudo. A pessoa fala, eu posso perder tudo por amor ao Senhor. Quando começa a tocar, não. Acho que não é de Deus. Porque a gente se acha obediente demais. Um certo pastor uma vez falou, e eu sou obrigada a concordar com ele, a gente não conta, de repente, mentira no nosso dia a dia, mas a gente canta muita mentira. Porque a gente fala, tudo é teu, aí quando Deus começa a pegar, não, Deus, espera lá, nada é teu não, deixa que eu controlo. A gente canta, é dele. Mas quando ele vem fazer como ele quer, você fala, é nosso. A gente se acha obediente demais. E isso é um perigo. Porque nós como igreja não podemos nos achar nada. Nem bom demais, nem obediente demais, nem preferido demais. A gente não pode se achar nada. Querido, fuja de pessoa que acha que é alguma coisa. Não, fulano é o irmão, quando ora, ninguém ora como ele. Para de criar bezerro de ouro. Para de alimentar idolatria. Para de alimentar egocentrismo, egoísmo, desobedientes. É uma obediência na roupagem, mas por dentro é insubmissão. Tem roupa de quem obedece. Tem cara de quem obedece, mas arranca alguma coisa para ver se permanece na obediência, não. E nós somos cheios disso. Porque quando Deus começa a falar com o irmão, você fala, se fosse comigo eu faria. Se for na minha vida eu obedeceria. Só que Deus está testando a nossa obediência em cada passo, no meio do vale. Então, pera lá, eu fui obediente para profetizar o osso, funcionou. Eu fui obediente para profetizar o tendão, funcionou. Eu fui obediente para profetizar a carne, funcionou. Eu fui obediente para profetizar a pele, funcionou. Mas eu preciso ser obediente agora para entender que a direção mudou. Eu vou profetizar o Espírito agora. Porque é aqui que se a gente se acostuma na obediência, a gente para de ser dependente. É aqui que se a gente acha que teve a ver com o nosso empenho, se teve a ver com a nossa eloquência, se teve a ver que o resultado fomos nós quem produzimos, a gente entra no mecanismo de, é receita de bolo, é só fazer isso novamente que vai dar certo. E nós estamos frustrados. Porque está tentando novamente a mesma coisa e está dando errado, mas é porque Deus está dizendo, meu querido, não estou preso à tua receita. Não estou preso à tua forma. E vai continuar no vale enquanto não entender que eu sou dono do vale, sou dono de você, sou dono do osso, sou dono do espírito. E que precisa entender dependência. Que eu mudei. Profetiza o espírito. Aí Ezequiel vai recolher
o que ele pensa talvez, ou o que ele achou, e vai dizer: ó Espírito, sopra sobre os 4 cantos. Ele parou de falar com o osso, agora ele vai falar com o Espírito. Por quê? Porque foi o que Deus mandou fazer. Agora, sabe para mim o que me tira mais do eixo ainda? É que Ezequiel viveu tudo isso após viver um passeio no vale. Vem para cá, Bruno, me ajuda aqui com uma coisa. Faz de conta que Bruno é Ezequiel. Quem levou Ezequiel para o vale? O Espírito, certo? Aí você lembra o que ele viveu quando ele chegou no vale? O Espírito perguntava: por um acaso, Ezequiel, esses ossos podem tornar a viver? Só que tem uma questão ali na passagem, você pode ler aí, é que enquanto o Espírito perguntava, enquanto o Senhor perguntava, ele também caminhava com Ezequiel de um lado para o outro no meio do vale. Que passeio, né? Imagina comigo Ezequiel andando no vale e vendo um monte de osso. Ih, tem bicho ali, ó. Eita, passa pelo outro lugar. Ih, morte, ih, tá fedendo, vão dar a volta. Que passeio confortável. Mas o Espírito Santo está caminhando com Ezequiel no meio do vale, para ver se Ezequiel vai profetizar com base no que ele está vendo ou com base no que ele está ouvindo. O passeio é necessário como um reconhecimento para Ezequiel, para que Deus também aprove Ezequiel para dizer: profetiza. E quando ele profetizar, ele vai profetizar baseado no que ele viu no passeio, ou ele vai profetizar, vai ficar tonto, eu sei, vai profetizar baseado naquilo que o Senhor está ordenando. Vai lá, Ezequiel, em nome de Jesus. Mas o passeio no vale é necessário. E por que ele é necessário? Porque Deus te permite reconhecer os piores cenários. Para você dizer o seguinte: não vivo por aquilo que vejo. Não falo baseado no que os meus olhos veem. Porque a ordem da minha vida não é ver. A ordem para viver milagre é: eu ouço, eu falo, depois eu enxergo. Eu vou repetir novamente para você guardar esse princípio. Eu estou dando aqui a receita para sair do vale, amém? Eu creio que depois dessa mensagem vai ter gente contando testemunho que saiu do deserto, pelo amor de Deus. Eu ouço, eu falo, depois eu enxergo. Pastora, mas eu estou vendo muita coisa. Se ele não falou nada ainda, mantenha a tua boca fechada. Pastora, mas eu estou vendo muita coisa. Calma, você está vendo, você não está enxergando. O que você está vendo é baseado numa informação momentânea. O que você vai enxergar então o Espírito entrou neles e eles ficaram de pé. Este era o propósito do vale. O propósito do vale, o propósito do passeio, não era um reconhecimento de impossibilidades, mas era no final, o Espírito entrou e um exército enorme ficou de pé. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, é que o vale acaba quando o propósito é cumprido. Mas o que eu estou dizendo também é que o deserto é repetido quando o propósito não é entendido. O propósito não pode ser entendido baseado naquilo que eu estou vendo. O que eu estou vendo está baseado aqui no meu intelecto limitado, mas Deus está enxergando um exército de pé. Agora sabe o que o Espírito Santo estava me dizendo nessa tarde? E eu até pedi para mudar a mensagem para agora de noite. É que
você não vai ver Deus olhando para Ezequiel e dizendo: profetiza agora que eles fiquem de pé. A última profecia que Ezequiel tem que executar, dentro desse cenário ainda de morte, é: Espírito, sopra sobre eles. Mas eles ficam de pé. Ninguém profetizou para ficar de pé, mas eles ficaram de pé. Porque é uma ação natural de quem possui a vida de Deus. Ambiente nenhum, Gemima, tem a vida de Deus e fica estático. Ambiente nenhum tem a vida de Deus e fica na inércia. Ambiente nenhum está vivendo o propósito pleno e está ficando parado. Ambientes aonde o Espírito de Deus está se movendo, faz com que a morte não apenas dê lugar à vida, mas faz com que a vida dê lugar ao movimento. Aí tem gente que se olha e fala assim: mas eu estou vivo no meio do vale. Não. Você tem que estar se movimentando. Você não pode se contentar em olhar, preste atenção nisso, que você é Ezequiel para essa semana na sua vida. Você não pode se contentar em entrar no meio do seu vale e falar: ah, tá legal, era osso sequíssimo e agora é um exército. Só pare de profetizar quando aquilo que estava estático tornar a ter movimento. Só para de profetizar enquanto aquilo que estava parado começar a ficar de pé. Deus quer te tirar do movimento de inércia, do movimento de costume, de um movimento de paralisia. Você olha para o exército no chão e você fala: que legal, Deus fez um milagre aqui. Era osso seco, agora está junto. Não tinha tendão e tem tendão. Aí sabe o que você começa? A se contentar com o vale. Aí você começa a olhar para o vale e se acostumar com ele e dizer: coisa boa esse vale, hein? Era sequíssimo quando eu cheguei aqui. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu te mandei nesse vale para tirar um exército de lá. Não é para você ficar lá. Eu te permiti entrar nesse vale, não é para você se acostumar e falar: ai, quanta gente bonitinha deitada no chão. Não, não é para você se contentar e dizer: ei, era só osso e agora tem corpo. Não, é para você olhar para isso e falar: eu não me contento enquanto não ficar de pé. Eu não me sacio enquanto o exército não se levantar. Eu não paro de profetizar enquanto o movimento não surgir. Eu não vou parar. Agora pega isso aqui, porque quando Ezequiel profetiza ao Espírito, ele vai dizer: sopra sobre os 4 cantos, ó Espírito. Ele vai falar de sopro, ele vai falar de vento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já viu o vento? Mas todo mundo conhece o som do vento. Ninguém vê o vento, mas você ouve o vento. Pega um dia que está ventando muito e deixa uma frestinha lá da janela. Você fala o quê? Ih, deixei alguma coisa aqui aberta. Esse barulho é o que? Vento. Você entra no carro, você começa a ouvir um shhh. Você fala: ih, tá de trás, aberto. Você levanta o vidro. Porque embora você não veja o vento, você ouve o vento. E quando Deus vai usar Ezequiel para profetizar ao Espírito, Ele vai usar Ezequiel para profetizar algo que ele não vê, mas algo que ele ouve. Eu não sei se você entende novamente, mas lá em Atos 2, estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente, eu não vi antes, de repente eu ouvi um som como de um vento impetuoso.
O som sempre chega antes do que se vai enxergar. É por isso que eu coloquei aqui uma mensagem para ser profético para esse tempo. Eu ouço barulho, eu ouço um som. Mas por que, Raíssa? É porque desde terça-feira Deus instalou uma nuvem nessa casa, que Ele está dizendo: tem som de abundante chuva chegando. Eu ouço o som de que algo está soprando. Eu ouço o som, tem barulho de alguma coisa acontecendo na sua vida. Pode estar sendo a inauguração de um osso batendo com osso, fez barulho, mas na sua vida também pode ser o som do Espírito. O som do Espírito trazendo vida para o que estava morto. Eu não sei qual é o som que você está precisando ouvir, mas eu vim aqui neste domingo para profetizar.